Então vamos entrar agora no grande tema, no liberalismo, um tema que a gente gosta muito. Queria começar, o Paulo que me apresentou esse conceito, né? E ele repete muito que não existe ex-liberal, né? Existe alguém que não conhece o liberalismo ainda. E eu queria que você começasse explicando o que é o liberalismo e falar um pouco das diferenças com o conservadorismo, que hoje está muito em voga falar desses dois. Tá, bom, nesse tema, né, eu gosto muito ali academicamente, não é meu dia a dia no trabalho prático da advocacia, é um tema que eu tenho um gosto grande aí pela academia, né, principalmente a tese do doutorado foi nessa linha, então meu marco teórico foi o Milton Friedman, que foi quem me apresentou ali no mundo midiático o liberalismo, assistindo o documentário dele, o Livre para Escolher, o Free to Choose, né, em inglês, que eu sempre recomendo, Recomendo todo vale muito mundo a pena. assistir também, é a porta de entrada aí para o É, liberalismo. ele te abre as ideias, ele te mostra alguns conceitos muito interessantes, né? E o Friedman foi o vencedor do Prêmio Nobel em 76 com a teoria monetária dele, enfim. Então, Deu aula para o Paulo Guedes. exatamente. Então, à medida que eu fui estudando um pouco mais, aí na época do mestrado, depois do doutorado, indo muito para a linha do direito e economia, law and economics, você necessariamente começa a estudar economia. Uhum. E estudando economia, necessariamente você vai um passo além do que o estudo tradicional ali do direito, ou antes até disso, te passa. Você começa a entender melhor as escolas, as teorias, e você acaba tendo acesso ao liberalismo, né? E o liberalismo, então, enquanto filosofia mais ampla, né? Lembrando que quando ele começou, hoje todo mundo pensa em liberalismo econômico, né? Direito e economia, porque de fato ele acaba sendo chamado mainstream do pensamento econômico hoje, né? Uhum. Principalmente na academia. Mas ele começou muito antes, né? Muito antes até. Todo mundo fala Adam Smith. Adam Smith era um teórico, né? Um filósofo moral, nem era economista, não tinha de fato economia enquanto Sim. ciência organizada como tem hoje. Então, e quando começou, era muito uma discussão ali dos outros pilares até do liberalismo. Então, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de expressão, né? Muito antes até da liberdade econômica, Sim. que aí entra o ponto mais até do meu trabalho acadêmico, Lei de Liberdade Econômica, recentemente publicada no Brasil, Certo. vai um pouco em linha. Então, é um conceito um pouco mais amplo. E aí acaba que essa diferenciação entre liberalismo, conservadorismo, aí vai depender de perspectivas e conceitos, né? Depende do referencial. É difícil você usar esses conceitos muito soltos. Mas o liberalismo ele vai puxar muito para isso, para a questão do pilar central de coerência de todo pensamento, que é a liberdade. A liberdade individual em detrimento É da não liberdade necessariamente coletiva. em detrimento da coletiva, mas a liberdade individual enquanto um pilar moral, uma espinha dorsal do seu pensamento. Uhum. Certo. Né? Então, o ser humano ele tem que ser livre, como regra geral. Né? Ele vai seguir a sua moral. Aí tem vários teóricos que dizer o que é justo, o que é moral. Isso não é pacificado até hoje, de Sim. 500 anos de discussão, Liberdade ou para viver, milênios. para empreender, para se É, relacionar, para você vai usar muito o negociar. conceito até de Bastiat ali, que é o quê? Preservar a vida, liberdade e propriedade. Ponto. Então o ser humano tem que ser livre para agir. E qual que é o limite dessa liberdade? Ele não infringir vida, liberdade, propriedade de terceiros. Então ele Perfeito. tem que agir pelo chamado PNA, princípio da não agressão. Então, basicamente, essa é a espinha dorsal aí do pensamento. Uhum. Então, aí em relação a conservadorismo, liberalismo, depende muito do conceito que você dá para ver as diferenças, né? E as discussões você usa esses conceitos muito Sim. soltos. Geralmente, via de regra, o conservador, ele é também liberal na economia, Uhum. e algumas diferenciações vão ser mais na esteira ali dos costumes, né? Então, o Sim. liberal vai ter às vezes uma primazia um pouco mais para a liberdade, o conservador eventualmente um pouco menos no que tange especificamente aos costumes. Eu Mas tem vou muito mais semelhança do que propriamente divergências, eu vejo. mencionar o Matheus de novo, né? O Matheus já apresenta uma discordância com você, até conversando com ele. Eu também vejo dessa forma, separando, né? Ele já busca aglutinar, né? Como se não existisse o liberalismo, seria tudo conservadorismo, né? E o conservador, ele é, obviamente, né? Seria um conjunto totalmente equivalente, ele é sempre liberal, né? Então é bacana a gente explorar isso, que tem essas É, duas e visões.
Abração pro Matheus. Tem E aí? muitas Não, eles teorias falam, para ó, isso e Raio. conceitos, tá? Eu gosto até de usar, Sim. assim, a história ali dos Estados Unidos. Então, começou muito o liberalismo prático, muito ali com a Revolução Americana, em alguns Sim. sentidos, né? Democracia moderna e vários desses respeitos a esses três direitos básicos, tanto tá lá na Constituição Americana, isso foi um dos grandes pilares ali formais desse tipo de pensamento. E aí, a partir dos anos, aqueles que queriam conservar os founding principles da América começaram a ser chamados de conservadores, e assim Sim. sucessivamente. Tem outras explicações, o Garchagem dá as explicações dele, como é que é o conservadorismo na Europa, né? E aí principalmente ali em Inglaterra e dentro da Revolução Inglesa. E aí o grande diferencial na explicação dele é o grau que você queria dar de velocidade nas transformações. Então, conservador, uma das melhores palavras que exprime é basicamente o quê? A gradualismo ali nas mudanças dos comportamentos Sim. humanos. Eles são aversos a revoluções, Isso. muito Rupturas. rupturas muito críticas ali do sistema. Então, Sim. acham que tem que ser um processo mais gradual. As coisas são como são por uma série de fundamentos e sentidos. Sim. Né? Então você tem que pensar um pouco mais. Então aí que vem a palavra. Mas eu volto no ponto, eu vejo que tem muito mais até similaridades que propriamente grandes diferenças, né? No É, Brasil, no passado, na época ali de Dom Pedro II, né, boa parte ali do século XIX, a discussão política era liberais versus conservadores, e as discussões eram, né, bem pontuais ali, né, algumas questões, por exemplo, centralização versus a descentralização do Estado, Sim. Organização algumas questões de política. organizações políticas, né? Tinha os Luzias, os Saquaremas. Os Sim. Luzias eram os Uhum. liberais, os Saquaremas, os conservadores. Uhum. Mas e então, deixa eu mas isso perguntar é muito dois amplo e temas. depende muito de conceito. Não, dois temas, né? Pelo o que eu vejo, a discussão entre liberal e conservador, é, na parte econômica ela não existe. Elas são praticamente, pensam igual. No Estado pequeno, liberdade para o indivíduo, para as pessoas e tal. Na parte de conceitos, vamos falar dois temas polêmicos, que é liberação de drogas e aborto. Sobre esses dois temas, os conservadores são radicalmente contra. E existem alguns liberais que defendem algum certo liberalismo nas drogas. E a questão do aborto é menos, mas também existem pessoas. Até que a gente encaixa em caixinhas, né? Mas pessoas não são essas duas caixinhas, nem três, nem. Existem pessoas com características diferentes, mas como se existissem só duas caixinhas, esses dois pontos são pontos de discussão. Você vê alinhamento nesse caso ou realmente são. Esse talvez seja um dos pontos. Aí volta no ponto inicial que eu falei, são pequenas diferenças, mas nos costumes. Talvez essas são Sim. exemplos disso, né? Uhum. Então, esses temas realmente aí são alguns desses que não tem, que são, a gente brinca, né? Guerra civil na direita ali, que não tem Sim. uma definição Há quem muito diga até, precisa. né, Você Paulo, que acha não existe. opiniões dos dois sentidos, tanto entre conservadores quanto entre liberais, mas Uhum. via de regra é um pouco isso. Conservadores vão tentar dizer não ali para esses dois temas, liberais alguns sim, alguns não, mas é um tema Você realmente uma concorda que bola há quem dividida. diga, Paulo, que não há que se falar nessa separação, né? Costume e economia. O liberalismo é a liberdade, vamos dizer assim, em todas as searas da vida, né? Você está alinhado com isso? Como que você vê? Sim, essa é uma das explicações dos liberais, né? Sim, Não, mas entra a discussão, porque assim, o aborto, vamos lá. perfeito. A liberdade é de quem? É da mãe ou da criança? Então, é uma zona cinza, Tem a certo? Sim, teoria do embate de sim, direitos, né? total, Qual total. direito de quem e tal. Uhum. Então realmente é um tema mais complicado, acho. Um dos mais difíceis é o aborto, realmente. Sim, E deixa eu perguntar outra coisa. Né, eu li aquele livro da Revolta de Atlas, indicado por você, para entrar num grupo do Paulo, num grupo de WhatsApp sobre liberalismo. A gente tem que ler 5 livros que ele exige, depois tem uma prova para entrar. Então, eu tive que ler e foi muito bom. múltipla escolha ou aberta? Múltipla escolha. Ah, múltipla sim, então escolha. mais tranquilo. Mas enfim. E aí, desse livro da Revolta de Atlas, fala lá que recomendo também, um catatal danado, tem resumos e tudo, mas fala de um mundo paralelo onde só existia liberais e as pessoas vão mudando para lá e tudo.
nesse conceito, se existisse uma forma de apertar um reset aqui, começamos um Brasil novo, tá? Ou um mundo novo, tá? Que a gente tem o poder hipotético de definir como é que seria o governo. Esse governo, à luz da teoria liberal que você acredita, o que teria nele? Que áreas seriam desempenhadas por um governo, ou deveriam ser desempenhadas? A caneta é sua, tá aqui, você que vai definir. Por um governo e que áreas claramente não deveriam ser. Bom, essa aí entra num ponto também que a resposta certa ali às vezes vai divergir em algum ponto, em algum grau, né? Dependendo de como a pessoa pensa. Eu diria que não tem nem que inventar tanto a roda. Um pouco ali, por exemplo, do que já existe, que são os Estados Unidos da América, já faria muito sentido nessa cabeça do liberal. Então, a própria Constituição americana, como eu comentei, que foi que formalizou ali o pensamento enquanto estrutura política, e aí que entra toda essa discussão nos Estados Unidos, né? E lá as terminologias são meio misleading, porque chamam de liberais, quem eventualmente aqui seriam chamados de socialistas ou de esquerda, e quem é liberal clássico lá entraria como conservative, então confunde um pouco mais, mas foi aquilo até que eu te falei de conserve os founding principles da América, então de conservar a Constituição tal como ela é. Sim. E ela já coloca muito nessa linha, né, de o Estado ali limitado às suas funções básicas. Então, mas para responder isso sem ir muito no detalhe, mas passando a ideia geral, porque o detalhe às vezes vai ter alguma discussão, não é pacífico até entre liberais, mas é essa preservação de vida, propriedade e liberdade. Sim. Né? Então, o VLP aí, isso é que deve ser o core da Constituição, do Estado, etc. Quando você começa a passar muito disso, e aí entra num ponto polêmico, né? Até eu gosto muito da minha professora e orientadora no mestrado, no doutorado, ela teve até um texto discutindo muito isso. Começa a se chamar de direito algo que são produtos e serviços. E que são produtos e serviços precisam ser produzidos. Né? E como? Quando? Onde? Por quem? Né? Caso contrário, vamos no outro limite. Então, vamos pegar aqui a caneta e dizer que o Brasil tem que ser um mundo perfeito amanhã. Mas e aí? Como é que faz? Né? Brota iPhone da terra, brota casa, às vezes todo mundo tem direito à moradia. E aí? Como é que vão surgir escola tijolos boa, e coisas? hospital para todo lado. Então, são complicados, né? A gente sai muito ali do que deveria ser essas preservações, e alguns dizem que são os direitos humanos de primeira geração, tem uma discussão isso entre os liberais, que são esses três. Então, vida, liberdade e propriedade são os chamados direitos negativos, que é como deveria ser o modelo do Estado. Então, não ter a sua vida violada, sua liberdade, sua propriedade. E aí depois você começa a ter os chamados direitos humanos de segunda geração, que são os direitos positivos, direito de ter isso, aquilo. E aí você entra num problema prático, que é o quê? Um problema matemático. Não é um problema nem de como você pensa o mundo, é um problema matemático. Sim, exatamente. Então, como é que a conta fecha? Né? Então, alguns exemplos, por exemplo, igual saúde, é muito claro isso. Como é que a conta fecha? Não é questão de você achar que tinha que ter ou não tinha que ter. Todo mundo acha que no mundo ideal tinha que ter tudo para todo mundo, certo? Sim. Quem vai falar que não? Verdade ou mentira? Não tem jeito. Agora, é possível matematicamente, financeiramente? É complicado. Então, por exemplo, você pega alguns exemplos de países que todo mundo fala que a saúde não funciona e pega quanto que eles gastam per capita, é mais do que o PIB brasileiro per capita. Ou mais do que o Estado brasileiro arrecada per capita. Então, se o Estado brasileiro pegasse e não gastasse com mais nada, funcionário público, infraestrutura, educação, nada, só com saúde, você teria saúde daquele país que todo mundo reclama e fala que não funciona. Então, como é que você fecha essa conta? Sim. Não tem jeito, né? Então, aí que é o grande problema em termos de modelo de Estado, na discussão liberal, que vira uma discussão no Brasil constitucional. Então, aí talvez que é o ponto para responder a sua pergunta, como é que seria o Estado ou não seria, né? Então tá mais fácil dizer o que não deve ser do que propriamente deve ser ali. Tem que simplificar a Constituição, né? Porque hoje tem lá um monte de direito que ninguém tem, né? Tá só lá no papel. E, ou seja, se a gente fosse para a linha de preservar direitos fundamentais, o PNL. e o mercado se organizar para prover o melhor possível
no restante, Exatamente. funcionaria melhor. Como é os Estados Unidos, é mais simples a Constituição. Muita gente fala, né? Eu não lembro o número exato, mas se você pega um search no PDF, no Google lá da Constituição Brasileira, você vai achar um número tipo 100 direitos e 4 obrigações. É um pouco isso. Então é mais complicado. Então, a partir do momento que você começa na canetada a dizer que todo mundo tem direito a tudo, você não explica como que isso vai acontecer, você cria um problema que, de novo, não é de filosófico, não é de como que você pensa o mundo, é um problema matemático. Sim. De como fecha a conta. Então, na sua visão, eu até falei errado as 3 letrinhas, né? É o PLV, né? VLP, Vida, VLP, Liberdade, Propriedade, e a gente fala o PNA, o princípio da não agressão. Na sua visão, então, o Estado ele deve primordialmente, né, ou talvez totalmente, abraçar isso, né? Sim, é porque se você volta no passado, quando surgiu o Estado, você começa as primeiras concepções ali de Estado moderno, ou antes até disso. Quando você começa a sair ali quase que de um neolítico paleolítico para as primeiras civilizações. Existia saúde? Existia educação? Existia ciência e tecnologia? Não, o Estado surgiu, porque lei e ordem. Proteção interna, para os sujeitos ali não se matarem entre si, não pegarem propriedade um do outro, e proteção externa, contra invasões externas. Então, essa é a função primordial do Estado, lei e ordem. Sim. Depois, se tiver essa primeira funcionando, você pensa na segunda e terceira. No Brasil já não tem nem primeira funcionando. Não funciona, né? Então, você pega essas estatísticas de crime no Brasil, é muito claro. Então, né, nem 1% dos crimes são sequer ali investigados propriamente. Perfeito. Sei lá, 6% são reportados, crimes de furto e de roubo. Mas nem 1% ou 2% são de fato investigados, ou seja, vira mais que uma página de BO. E aí o sujeito ir preso de fato, localizado, processado, condenado, a gente está falando de 0 ponto alguma coisa por cento. Então, a gente não faz nem o primeiro ponto direito. O Estado surgiu para isso e quer discutir que tem que fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, se deixar a Constituição até o 100. Então é um grande problema de falta de foco, né? O Estado vira pato, né? Exatamente. Então o pato nada, o pato anda, o pato voa. Nada mal, voa mal, né? E anda mal. Então, tá faltando foco, então. Falta foco. Dando um exemplo, então, vamos avançar nesse tema, Paulo. Saúde. Como que você vê, então, a implementação da saúde pelo ente privado? Saúde aí é um tema mais específico, eu não iria entrar muito ali não, em cada qual, como é que tem educação, saúde, etc. Mas assim, saúde é um problema, claro, matemático. Assim, é difícil. Se você quiser ter uma saúde de primeira linha, de primeiro mundo para todo mundo, você não tem dinheiro, produção de riqueza suficiente no Brasil, isso é matemático. Então o que você vai ter que fazer com qualquer coisa que você não tem? Primeira aula de economia, os bens são escassos, né? Lei da escassez. Sim. Tudo aquilo que você tem, a demanda maior que a oferta, é um produto, por definição, escasso. Sim. Caso contrário, tiver mais oferta que demanda, igual água do mar, areia, terra do chão, o preço é zero, é um bem não econômico. Sim. Então você começa a ter o quê? Dentro de um mundo escasso, você tem pouco dinheiro, você tem que eleger prioridades. Então você vai ter que eleger prioridades. Não é que não deva ter, sabe? Mas você tem que ter, eleger prioridades, não dá para fazer de A a Z. Então, o que a gente vai dar conta com a produção de riqueza que a gente tem e o orçamento destinado a isso que é possível fazer? Sim. Eleger prioridades. E aí, outros temas, igual saúde, educação, desculpa, eu recomendo o que a gente falou do Milton Friedman, tem a teoria dos vouchers, é bem interessante. Como é que ela foi implementada em poucos lugares hoje no mundo. Sim. Eu lembro que, somente em Minas, né, estava numa das pautas aí, acho que do próprio governo Zema, lembro que a gente participou lá no passado, até das propostas, uma delas era tentar implementar isso progressivamente ou paulatinamente, não sei como é que tá a implementação disso, mas basicamente ao invés de você ter que custear toda uma secretaria de educação, toda a estrutura física, limpeza, manutenção, etc., de uma escola, você pega aquele valor, quanto isso representaria ali per capita para os alunos e dá para os pais um voucher para eles poderem colocar onde quiser na escola, seja na pública, seja na privada, etc. Então você começa a dar mais liberdade de escolha e você cria um mercado mais de competição. E as escolas, sejam públicas ou privadas, vão ter que querer competir ali pelos alunos. Receber o voucher. Então você começa a entrar na regra básica de mercado que funciona, né, para vários outros setores no Brasil, que é a regra de mercado. Logicamente, né, gente, vai ter que ter a matrícula, né, Paulo? Como a matrícula?
Senão já vem o A pessoal mensalidade. falando, não, vou utilizar o voucher para outros fins. Lógico que vai Não, Ah, é não, vinculado é à vinculativo. matrícula. eu Assim. lembro que quando eu procurei em São Paulo, se gastava mais ou menos R$ 700, deve ser hoje, por aluno por mês. Então vamos supor que existisse um cartão educação de R$ 700 que só passa em escola. Ele não passa em nenhum lugar. E o pai é livre, pode botar o filho em qualquer escola Sim. que aceite o cartão. Você vai criar um mercado Competição. que já viabiliza muito escola, esse valor que o governo gasta. Sim. Eu atuei como voluntário em escola pública e vi a ineficiência que é, né? Assim, hoje existe um modelo baseado em sindicato que, né, os professores estão vinculados, muitos deles, e acaba orientando os professores, muitos, né, dando raça ali pelo emprego, a ineficiência, a buscar o deles em detrimento do ensino do aluno e acaba o professor não estando satisfeito e o aluno não aprendendo. É totalmente ineficiente hoje, é um faz de conta. Mas hoje também, voltando no tema do liberalismo, eu achava que esse era o principal problema do Brasil. Um grande problema, né? Falta de educação. Se existisse boa educação, né? O que teve a Coreia do Sul, fez uma transformação. Ela transforma o resto, tendo uma boa educação. Mas para transformar a educação, hoje eu vejo, queria que você comentasse, que o principal problema é a impunidade. Nós falamos ali do que o Estado não. Hoje existem leis criminais, hoje existem mecanismos de inibição de práticas de crime, práticas de coisa errada, e não funcionam. Na minha, aqui, não advogado, muito pelo judiciário, que hoje um policial prende um criminoso e o judiciário solta. Então a prática das leis não funciona. E o custo do crime fica baixo. Né? Então, isso em geral, tanto o crime violento quanto o crime de espertão. E do crime violento, crime de espertão, isso reflete na saúde, reflete na educação e nada funciona. Se a gente arrumasse aqui, gente, agora quem fizer coisa errada fica preso. E fica mesmo. Igual os Estados Unidos. Não tem conversa, não tem papo, não tem ninguém, não tem xandão, não tem ninguém que te tira. Põe a mão na sua consciência e vê se você quer fazer isso. Tem gente que faz. Lá nos Estados Unidos faz e fica preso. Beleza. Só que minimiza muito. Eu acho que é uma primeira transformação. E como é que resolve isso? Assim, são vários problemas do Brasil, né? Esse certamente é um deles. E aí, por exemplo, você comentou no início da fala da educação. Então aí também, né, estatística você consegue pescar várias ali para fundamentar um ponto de vista. Mas, por exemplo, o Brasil não investe direito em educação. Se você pegar em percentual do PIB, eu já vi alguns gráficos, o Brasil é até nos que investe mais. Sim. Eu não me lembro o número, mas era tipo 6% em educação. Só que o Brasil gasta mal. Os outros países gastam 3, 4, etc. Então aí vem a discussão, aonde alocar esse recurso, né? Então aí entra a discussão de voucher. É melhor pagar toda a estrutura ali, que muitas vezes está sucateado, você não tem os mecanismos de incentivo certos ali para aquilo funcionar eficientemente, ou é melhor dar um voucher? Aí outras discussões, é melhor aplicar o dinheiro como, por exemplo, hoje com muita universidade pública, ou é melhor investir mais na base, no ensino básico ou fundamental? Então, certamente os resultados ali do Brasil de educação deixam claro que o modelo que está não está bom, isso é óbvio, né? Sim. Agora, qual que seria o melhor? Aí tem muitas discussões para fazer. Da forma como tá, não tá bom. E é o mesmo problema aí na parte que a gente falou de lei e ordem, né? Questão principalmente criminal. Então o Brasil, sem dúvida, se destaca negativamente nos rankings de violência no mundo, criminalidade, etc. E aí entra um ponto, né? E você tem muitas teorias para discutir e explicar o crime. Criminologistas têm várias teorias, né? Teoria sociológica, teoria retributiva da pena, etc e tal. Então, muitas vezes, principalmente quem for para a teoria sociológica, vai jogar a culpa no quê? No mercado e no fim no capitalismo. Mas isso é muito fácil jogar no chão quando você faz uma análise comparativa com outros países. Então, tem tantos países mais desiguais que o Brasil, mais pobres, que não tem tanto crime. Né? Então, isso é muito fácil cair, esse tipo de argumento. Então, é muito essa questão, alto, é o retributivo. Engana, país muito pobre, país africano desigual, e não tem 10% dos crimes que o Brasil tem, porque lá tem uma cultura, até oriunda dos muçulmanos lá,
que o criminoso, a própria população pega ele e bate até a morte. Então não tem. Então, ou seja, não é o problema social, é um problema... Eu dou um exemplo de um colega meu na época de faculdade, que às vezes a gente ia nas férias fazer intercâmbio nos Estados Unidos, lá para poder praticar o inglês e tal. E aí, na época, no Brasil, era antes de lei seca, etc. Você tinha até um grau de tolerância com beber e dirigir. E ele bebia e dirigia no Brasil. Aí chegava, na semana seguinte que a gente ia para os Estados Unidos, ele não bebia e dirigia. Aí eu pergunto, a escolaridade dele mudava? O caráter dele mudava? Né? O que mudava ali? Simplesmente a resposta ali da lei e da ordem em relação àquele comportamento. Então, o ser humano, ele é biologicamente programado ali para maximizar seus ganhos, né? Então, isso aí é o centro de teoria de Law and Economics, etc. Se for para a linha do Posner, etc., você vai ter essas discussões. Então, o ser humano ali, ele é programado para maximizar seus ganhos, né? Então, se você quer incentivar uma conduta, você dá um prêmio. Se você quer desincentivar uma conduta, você coloca uma sanção ou punição. Então, se aquela sanção ou punição não está suficiente para desincentivar aquela conduta, o ser humano vai fazer. Então, por exemplo, o sujeito precisa urgentemente de um dinheiro ali, por qualquer motivo que seja. E aí ele faz as contas, no salário do Brasil, etc., eu preciso trabalhar X tempo aqui, sei lá, 10 anos para obter. Ok. Agora, se eu for ali na esquina pegar de alguém, a chance desse alguém reportar o crime é X%. A chance disso aí virar mais do que uma página de BO lá é 6%. A chance da polícia me pegar vai virar 1%. A chance de eu ser condenado, zero tal. De eu parar na cadeia, zero tal. E se eu parar na cadeia, boa parte dos juízes vão me dar, sei lá, 5 anos e 6 meses só para eu ter direito ali a uma progressão de pena, etc. Então, no fim das contas, a estatística vai jogar a favor dele, né? Então, um exemplo que você deu é um exemplo da lei seca, muito bom. Um exemplo claro de que não se trata de educação, né? De conscientização, né? A consciência do cara é a mesma, aqui ele age de uma forma lá diferente. Aqui mesmo nós vimos isso, né? Quando cresceu esse cerco em cima da lei seca, como que reduziu, né? A pessoa não adianta você falar com a pessoa. E isso é verbalizado, né? Não vou porque tem a lei seca. Não, você vai porque não tem a lei seca ou porque você não está em condições de dirigir, né? Então, a gente mudar o jeitinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui ligada ao liberalismo e eu acho que é um pouco que fecha, né? Um Estado eficiente é um Estado que funciona, é um Estado que permite liberdade pessoal e empresarial e é um Estado que cobra um imposto suficiente para girar essa máquina. Perfeito. Um imposto menor, quanto menor possível aí para o cidadão e para o empresário. Quanto mais eficiente, melhor. Nós temos exemplos no mundo, cidades como Dubai, que hoje você mora lá, Irlanda, enfim, Estônia. Nós temos um exemplo muito próximo nosso, que é Nova Lima, com Belo Horizonte. E nós estamos aproximando de eleições, e para mim, Nova Lima, na questão de imposto, deu um show em Belo Horizonte, tanto que gerou o desenvolvimento que gerou, né? Um IPTU muito mais barato e um ISS, onde a prefeitura consegue mexer, são esses dois, muito mais barato, gerou esse desenvolvimento. Como é que um prefeito deveria agir? Por que será que ele consegue administrar com menos? Como é que ele vê o balanço do desenvolvimento versus o imposto menor? Como é que ele reduz a máquina aqui, um prefeito, né, falando nível aqui local, e dando exemplos aí de cidades e países que conseguiram ter sucesso nisso? Acho que o como fazer, você não precisa de novo inventar a roda. Hoje em dia tem tanta coisa no mundo que já aconteceu e você deu alguns exemplos, né? Igual os Emirados, Singapura, Estônia, Botsuana na África, Uruguai, Ilhas Maurícias, inúmeros exemplos, Luxemburgo, Liechtenstein, etc., de que aplicaram, Estados Unidos, né, a algum grau de alguns desses itens do liberalismo tiveram um resultado positivo. Então, nessa questão igual BH, Nova Lima, impostos, o que é interessante, por exemplo, o próprio exemplo americano. Há quem diga que um dos grandes trunfos do federalismo americano, fora outros fatores, né, é exatamente permitir essa competição.
que aqui no Brasil muitas vezes é visto até como negativo, né? Guerra fiscal. Lá é visto não só como positivo, como absolutamente necessário. Então, a gente vê agora exatamente os últimos anos tem acontecido muito isso. Então, se algum estado começa a aumentar imposto ou ser leniente com crime, igual tem acontecido com a Califórnia, o que aconteceu? Está perdendo gente para outros estados, né? Texas, Flórida. Você pega os rankings lá nos Estados Unidos de estados que mais perderam gente, mais ganharam gente, isso fica claríssimo. E aí o Milton Friedman, de novo, falava isso desde a década de 60, 70, que no federalismo americano o sujeito pode votar com os pés. Como a legislação lá é praticamente toda estadual, então se um estado, ou um governador, ou um prefeito, no seu exemplo, começa a aumentar impostos, né, dificultar a realização dos negócios, do business, as pessoas votam com os pés para os outros estados, igual está acontecendo lá. Então, isso foi um exemplo. Nova Lima não foi só a questão de impostos, né? Salvo engano, hoje a maior renda per capita do Brasil é Nova Lima, né? Segundo alguns rankings. E um dos fatores, também impostos no início foram interessantes para atrair algumas empresas, principalmente de serviços, consultorias, né? Até advocacia. Lembro que até uma época, quando eu ficava aqui em BH, o nosso escritório era em Nova Lima por isso. Não só por isso, mas por outros fatores. Então, era mais fácil fazer negócio, a tributação era menor, etc. Mas também, por exemplo, aí lá do outro BH começou a dificultar a parte, por exemplo, de construção. Exato. Colocar mais obstáculos, reduzir o potencial lá construtivo. Nova Lima, não. E aí o que aconteceu? Simplesmente os novos empreendimentos foram para lá. Né? Então a riqueza mudou para lá, foi esse fluxo, né? As pessoas votaram com os pés aí. Quem está comprando imóvel foi para lá. E começaram a gerar isso, que o resultado foi o quê? Maior renda per capita do Brasil. Né? Então, só para dar esses exemplos. E aí, Emirados é outro exemplo também interessante nisso. É um estado federativo também. E aí, Estados Unidos está num extremo, né? Que as leis são quase todas estaduais. O Brasil, o outro extremo. Quase todas as leis são federais. Né? Então, você tem praticamente zero essa competição ali de lei e ordem entre as empresas e os estados. Os Emirados estão mais próximos aqui dos Estados Unidos. Então, são vários Emirados. Então você tem ali as legislações, principalmente comerciais e de business, são diferentes entre eles, então eles podem tentar ser mais atrativos ou não. E em adição a isso, você ainda tem mais de 45 chamadas free zones, então zonas econômicas especiais, né? Por exemplo, Dubai tem mais de 20. E aí você consegue ter até a própria lei das free zones, principalmente a lei societária, lei de contratos comerciais, algumas têm até seu judiciário próprio, igual a DAFC. Então lá você acabou criando essa competição positiva entre bairros, igual nos Estados Unidos tem entre estados. Né? E você deu o exemplo entre BH e Nova Lima. Então, você tem vários exemplos aí do que foi feito no mundo. Então, você falou, o que você faria se fosse o prefeito? Olha esse benchmark, não inventa a roda não, olha lá o que o Texas e Flórida fez que atraíram o pessoal da Califórnia. O que Delaware fez lá no início. Não foi uma questão fiscal que atraiu boa parte das empresas, acho que 50%, 60% das Fortune 500 estão com lei aplicável de Delaware. Por quê? Lá no início, isso eu lembro nas minhas aulas lá na Universidade de Chicago, um professor de direito societário, ele falando um dos grandes pontos lá iniciais, porque lá você tem a lei societária por estado. Então, Delaware foi o primeiro a falar assim, eu vou limitar a responsabilidade dos administradores. Você pode colocar isso no contrato. E aí o que aconteceu? Boa parte das empresas só conseguia arrancar CEOs ou talentos de outras empresas, eles só iam se fosse para empresas de lei aplicável de Delaware, porque a minha responsabilidade vai ser limitada. Perfeito. E assim vai. Então tem muitos exemplos aí afora no mundo, desses países de sucesso, que podem ser replicados, né? Então, você pega ali o ranking dos países mais ricos do mundo em renda per capita, né? Que é o verdadeiro ranking, não é o de PIB absoluto, é o per capita, que você vai ver de fato como as pessoas estão melhor, como que ele é mais rico ou menos rico, não tá lá. Emirados é o quinto, Estados Unidos é o oitavo. Né? Então tem muitos exemplos positivos ali que você pode olhar, né? E não necessariamente, não coincidentemente, tem um artigo meu e da professora Amanda sobre isso também, dessa correlação entre o índice de liberdade econômica e esses índices de desenvolvimento. E você vai ver um altíssimo nexo de correlação. Quanto mais alto ali, mais liberdade econômica. Não necessariamente até liberdade política, liberdade de expressão, etc., mas liberdade econômica impacta diretamente no IDH, em desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida. E na qualidade, exato. E na renda per capita. O exemplo é Santa Catarina, né? Um estado pró-liberdade, lá, vai fazer negócio em Santa Catarina e Curitiba e Paraná ali do lado, né? Muito próximo.
e totalmente diferente. Muito Tem um mais. IDH maior. Paraná Né? muito mais fechado, mais até parecido com sim. Minas. Difícil, tudo não pode. E Santa Catarina, não, vem cá, vamos fazer. Só não respeita, só não ultrapassa essas linhas aqui. O resto pode fazer. Mas Ser bacana rápido, demais. desburocratizar, Sim. agilizar, como é que vão ser, né? Porque aí você entra na matemática. O PIB é o quê? Produção, circulação de produtos e serviços. Então, quanto mais Sim. você permitir que eles circulem e cresçam, né? Sim. Melhor ali no fim das contas o que? O Perfeito. ser humano médio vai estar vivendo ali. Sim. Lado contrário, quanto mais você dificultar, restringir a produção e a circulação de produtos e serviços, você está dificultando aquela sociedade, aquela população sair do estágio natural, que é o estágio de pobreza, para Sim. criar riqueza. Não. Então, enfim, eu falaria, se fosse você, então, respondendo essa pergunta, para os prefeitos aí fazendo esse benchmarking do que funcionou no mundo. E não, não inventar moda, né? Precisa inventar, tem muita coisa aí. Simplifica, né? É isso. simples é mais fácil. Não, que aula, né? Como diz o pessoal, né? Pô, bacana demais conversar com você sobre isso, Paulo. Profundo conhecimento. Acho que você explicou muito bem, né? Vinculando aí, fechando as duas pontas, né? Como a gente adquirir melhor qualidade de vida e como fazer isso de uma forma economicamente melhor, né? Então, aumentando a liberdade econômica, a livre circulação, né? Destituindo barreiras interpostas entre pessoas e entre negócios, a gente consegue realmente ter uma melhor qualidade de vida e uma vida em sociedade melhor, né?